Em tempos onde a espiritualidade é frequentemente reduzida a técnicas, métodos e performances religiosas, poucos conceitos despertam tanto fascínio e, ao mesmo tempo, tanta incompreensão quanto o misticismo cristão, associado por alguns a práticas ocultas ou a correntes esotéricas. O misticismo cristão é, na verdade, uma das expressões mais autênticas da fé dos primeiros discípulos de Jesus. Trata-se da vivência profunda da presença de Deus, da experiência real, transformadora e amorosa, da comunhão com o Eterno. Desde os primeiros séculos do cristianismo, homens e mulheres se retiravam para desertos, montanhas e celas silenciosas, não em busca de isolamento pelo isolamento, mas para se unirem plenamente à fonte de toda a vida, Deus. Esses primeiros cristãos não estavam satisfeitos apenas com o conhecimento racional da fé. Eles ansiavam por algo mais. Desejavam viver em comunhão íntima com Deus, experimentar a sua presença, sentir o seu amor de modo tão real quanto o ar que respiravam. Mas o que, afinal, é o misticismo cristão? De forma simples e direta, é a busca da união com Deus pela via da experiência direta, afetiva e espiritual. O místico não quer apenas saber sobre Deus. Ele quer Deus, e essa diferença muda tudo. No coração do misticismo cristão está o amor incondicional e absoluto por Deus, a sede por sua presença, o desejo ardente de habitá-lo e ser habitado por ele. Ao contrário do que alguns pensam, o misticismo cristão não é uma invenção medieval. Ele tem raízes profundas no Novo Testamento e na vida dos primeiros cristãos. O apóstolo Paulo, por exemplo, é talvez o primeiro grande místico do cristianismo. Suas palavras em Gálatas 2:20 revelam a essência mística da fé. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Filipenses 3:10, ele confessa: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Paulo não está falando apenas de ideias ou doutrinas. Ele fala de comunhão, de transformação interior, de uma fusão amorosa entre sua alma e Cristo. Na tradição da igreja primitiva, especialmente nos séculos 2 a 4, floresce uma espiritualidade mística marcada por contemplação, oração incessante e profunda interiorização. Os padres do deserto, como Antão, Macário e Evagrio Pôntico, fugiram das cidades e do barulho do mundo para ouvir melhor a voz de Deus. Ali, no silêncio e na solidão, descobriram que a verdadeira batalha espiritual se travava no interior da alma. Eles entenderam que Deus não habita apenas os céus, mas também o coração contrito e quebrantado. Evagrio, um dos mestres da espiritualidade do deserto, dizia: seis teólogo orarás verdadeiramente, e se orares verdadeiramente seres teólogo. Para ele, não havia separação entre teologia e oração. Conhecer a Deus era amá-lo, e amá-lo era unir-se a ele numa intimidade mística que ultrapassa os sentidos. Outro grande expoente do misticismo cristão primitivo foi Gregório de Nissa, que o falava da escuridão luminosa da fé. Para ele, Deus é tão infinito, tão além da compreensão humana, que só pode ser verdadeiramente conhecido quando cessamos de tentar explicá-lo e, em silêncio adorador, nos rendemos à sua presença. A alma, dizia Gregório, é conduzida por Deus a uma peregrinação contínua, um eixo do interior, sempre crescendo em desejo e sempre sedenta por mais. O misticismo cristão também se manifesta intensamente nas obras de Agostinho de Hipona, especialmente em suas confissões. Ao relembrar sua experiência de encontro com Deus, Agostinho escreve: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim, e eu fora te buscava, e me lançava
disforme como era, sobre as coisas formosas que criaste. Nessa declaração está o cerne do misticismo, a descoberta de que Deus está mais próximo do que imaginamos, habitando em nós, mas frequentemente ignorado. Com o passar dos séculos, o misticismo cristão continuou a florescer. Homens e mulheres como Bernardo de Claraval, João da Cruz, Teresa d'Ávila, Francisco de Assis e tantos outros experimentaram, cada um à sua maneira, essa união profunda com Deus. Eles não se contentaram em viver uma religião de superfície. Suas vidas foram marcadas por êxtases espirituais, experiências de arrebatamento, mas sobretudo por um amor ardente e transformador que os consumia interiormente. Contudo, é importante entender que o misticismo cristão não se resume a experiências extraordinárias. Muitas vezes, ele se manifesta em silêncio, na escuridão da fé, em noites espirituais onde Deus parece ausente, mas onde a alma continua a amá-lo com fidei. O verdadeiro místico não busca experiências por si mesmas. Ele busca Deus e está disposto a passar por desertos interiores, por noites escuras da alma, por provações, se isso significar crescer em intimidade com o Senhor. A mística cristã também nos ensina uma lição fundamental. A espiritualidade não é fuga da realidade, mas imersão nela com os olhos de Deus. O místico autêntico não abandona o mundo, ele o vê, transfigurado pela presença divina. Ele reconhece Deus em tudo, na natureza, nas pessoas, nos sofrimentos, nos gestos simples. Para ele, cada instante é uma epifania. E essa percepção contínua da presença de Deus o torna humilde, compassivo e profundamente humano. É justamente aqui que o misticismo cristão se torna profundamente relevante para nós hoje. Em uma era marcada pela superficialidade, pela pressa, pelo barulho e pelo consumo religioso, somos chamados a redescobrir o segredo dos primeiros cristãos. Uma espiritualidade centrada em Cristo, silenciosa, transformadora, profundamente relacional. Essa redescoberta começa com o desejo. Ninguém se torna místico por acaso. O primeiro passo é desejar mais de Deus. É reconhecer que a fé não pode ser vivida apenas na razão ou na emoção, mas precisa descer às profundezas da alma. E esse desejo nos leva a buscar momentos de oração silenciosa, de meditação na palavra, de presença amorosa. Pouco a pouco, vamos percebendo que Deus está mais perto do que pensávamos dentro de nós, chamando, sussurrando, moldando. É necessário também combater uma ideia errada, a de que o misticismo é privilégio de poucos. Na verdade, todo cristão é chamado à mística. Quando Jesus disse, "Permanecei em mim", ele estava convidando todos os seus discípulos a uma vida de comunhão profunda. A experiência mística não é uma opção avançada do discipulado. É o coração da fé. Sem ela, corremos o risco de viver uma espiritualidade mecânica, seca, vazia. Os primeiros cristãos sabiam disso. Eles não tinham templos suntuosos, nem sistemas organizados, nem meios de comunicação de massa, mas tinham fogo no coração. Tinham uma fé que transbordava da alma. Eles criam não apenas em um Deus transcendente, mas em um Deus presente, habitante, íntimo. Um Deus que descia ao coração e o transformava por dentro. Esse é o segredo que precisamos resgatar. Não há nada mais poderoso do que um homem ou uma mulher completamente tomados pela presença de Deus. O misticismo cristão não nos leva a um estado de êxtase emocional, mas a uma transformação interior tão profunda que a vida inteira se torna oração. Comer, trabalhar, caminhar, conversar, tudo passa a ser feito na presença de Deus. A vida se torna liturgia. O coração se torna altar. Concluo com uma exortação.
Em vez de buscar mais métodos, fórmulas ou teorias sobre Deus, busque ideias de sede. Oeste, separe tempo para estar com Ele. Silencie, abra a palavra, permaneça, persevere, e você verá que o mesmo Deus que incendiou o coração de Paulo, que transfigurou a alma de João da Cruz, que consolou as lágrimas de Teresa, é o mesmo que hoje deseja morar em você. O misticismo cristão não é uma doutrina morta do passado. Ele é uma chama viva, acessível a todos que desejam ir além da superfície. É o caminho da presença. É o segredo da alma que encontrou o amado e nunca mais quer viver longe dele.